Qual a melhor forma de aplicar medicamentos para os animais? Na capacitação em suinicultura, vamos ver quando vacinar ou administrar por via oral. Bom, nós vamos abordar um tema, medicação em suínos, teoria e prática da aplicação de medicamentos. O conceito de biodisponibilidade é importante. Basicamente, nós definimos biodisponibilidade como aquela fração de um determinado medicamento que foi fornecido ao animal, seja independente da via pela qual foi fornecido, a fração que efetivamente está disponível na corrente sanguínea, na forma de concentração plasmática, que é a forma que se exprime isso matematicamente. Se é uma injeção intravenosa, por exemplo, é 100% de biodisponibilidade. Se é uma administração oral, vai variar conforme a droga. Mas a biodisponibilidade que vai ser definida pela disponibilidade daquela molécula na corrente sanguínea, e que dali você vai encontrar determinado nível tecidual conforme a droga e a sua predileção por sítio de ação nos diferentes tecidos do organismo, né? Então, tem alguns exemplos práticos que nós vamos citar adiante. Essa tabela mostra de forma resumida alguns conceitos de biodisponibilidade para diferentes moléculas. Isso é muito importante. Se nós pegarmos, por exemplo, num disco de antibiograma e observarmos lá uma sensibilidade a tetraciclinas de forma geral, podendo incluir aí a doxiciclina, a clortetraciclina ou a oxtetraciclina, nós percebemos que a biodisponibilidade delas, além de limitada, é extremamente variável entre elas. Então, não é exatamente a mesma coisa optar por uma tetraciclina se ela for oxi, se ela for clor ou se ela for doxiciclina. São moléculas com diferentes propriedades farmacocinéticas. A biodisponibilidade é a mais importante propriedade farmacocinética de uma droga e ela precisa ser considerada na hora de se estabelecer um plano terapêutico, com uma imensa variação de biodisponibilidade entre diferentes drogas que são utilizadas na prática clínica em produção de suínos. Isso é muito importante de ser considerado. Em termos práticos, analisando um trabalho relativamente recente que mostrou, dentro de um processo de administração de 20 mg por quilo de oxitetraciclina ou de clortetraciclina, um comportamento em termos de concentração plasmática em microgramas por ml completamente diferente entre essas duas tetraciclinas, evidenciando que não são bioequivalentes. As famílias ou as categorias diferentes, os exemplos de tetraciclinas disponíveis no mercado, não são bioequivalentes, possuem biodisponibilidades diferentes e, consequentemente, precisam ser consideradas de forma diferente na hora de se estabelecer um plano terapêutico e não simplesmente uma interpretação literal de um antibiograma, por exemplo. Em termos de associações de antimicrobianos, uma mensagem importante que nós precisamos passar é que a associação de antimicrobianos deve refletir o conhecimento do profissional e não a prática condenável, é importante dizer, de se tentar atingir a doença ao acaso. Muitas vezes o que se observa em termos práticos, em termos de definição de um plano de uso de antibióticos, é uma tentativa, através da utilização de associações de drogas de amplo espectro de ação, de se tentar atingir, com base em alguma experiência passada, de se tentar atingir relativamente ao acaso um determinado alvo terapêutico, um alvo sanitário, mas existe bastante conhecimento que pode ser aplicado nisso para que essa tentativa seja muito mais certeira. Então, quais são as perguntas importantes? Quando associar? E nós associamos por insegurança de utilizar apenas uma base terapêutica ou por necessidade técnica de realmente associar. Então, por que e quando associar? Alguns exemplos bem claros, bem práticos de por que utilizar uma associação de drogas. Infecções mistas com sensibilidades distintas, isso é muito comum. Nós trabalhamos, por exemplo, com o desafio de complexo de doenças respiratórias em suínos, onde tem participação de micoplasma, riopneumonia, participação de influenza, que é uma doença viral, não está sensível aos antibióticos aqui citados, e uma participação de uma Pasteurella A, na sua forma clínica aguda pulmonar, né? São infecções mistas, existem perfis de sensibilidades muito distintos
entre uma Pasteurella A e um Mycoplasma, por exemplo, uma associação de drogas que sejam sinérgicas e que ao mesmo tempo consigam alcançar esses dois agentes importantes num complexo de doenças respiratórias de suínos se faz necessária, com chances de acerto muito maiores do que a utilização de uma droga isoladamente. Obtenção de um maior efeito terapêutico através do sinergismo potencial que existe naquela associação escolhida, infecções graves de causa desconhecida até que se define exatamente o diagnóstico, é comum acontecer em função da urgência de um tratamento, através da experiência e da casuística clínica que um profissional tem, você se valer de uma associação potencialmente sinérgica, potencialmente ampla o suficiente para atingir aquela infecção grave conforme a sua suspeita clínica, então é procedente utilizar uma associação nesses casos, né? Processos infecciosos em animais imunodeprimidos, prática clínica indica maior eficiência quando você aplica determinadas associações de medicamentos, quando existem situações de imunodepressão, que na suinocultura, em algumas situações, alguns casos de campo, isso acontece, como por exemplo em micotoxicoses crônicas, né? E uma justificativa que acontece e não é tecnicamente válida, não serve como justificativa, é a sensação de segurança do técnico responsável por aquele processo, né? A associação ela tem como ser definida ou sugerida com base em argumentações técnicas, em fatos e não simplesmente pela sensação de segurança, embora isso em termos práticos ocorra também. Respeitar a dosagem de cada droga individualmente e contar com o sinergismo dela quando a associação é sinérgica. Existem algumas regras básicas de associação que hoje nós convivemos talvez mais com as exceções do que com essas regras básicas, mas elas existem, né? São regras que vêm desde os conhecimentos básicos de farmacologia ou da formação dos profissionais, que citam que as drogas bactericidas têm antagonismo com as drogas bacteriostáticas, que duas drogas bactericidas são geralmente sinérgicas e que bacteriostáticos e bacteriostáticos associados têm uma associação relativamente indefinida, incerta, né? Existem vários questionamentos com isso e em termos práticos e à luz de vários trabalhos que foram desenvolvidos e publicados nos últimos anos, nós sabemos que bactericidas com bacteriostáticos podem gerar associações sinérgicas ou antagônicas ou aditivas. Aditivas é quando o efeito daquelas duas drogas associadas eles são equivalentes aos efeitos delas aplicadas individualmente, não existe uma potencialização mútua ou recíproca entre elas. Bactericida com bactericidas pode ser um efeito sinergismo ou um efeito aditivo, não necessariamente sinérgico. Bacteriostático com bacteriostático, um efeito geralmente aditivo e várias exceções às regras. O mais importante é que nós não podemos nos valer dessas regras básicas da farmacologia, assim como ela está definida nos livros, textos básicos de farmacologia, e sim acompanhar à luz da evolução e dos trabalhos práticos feitos, a produção de novas bases antimicrobianas, a pesquisa aplicada à terapêutica veterinária é muito intensa, né? Para cada espécie animal existem os fóruns ou os congressos mundiais onde se publica muita coisa em relação à terapêutica e a conhecimentos mais novos de associações, de mecanismos de ação, espectros de ação, e é nesse material que reside a atualização importante para os profissionais de campo e não necessariamente nas regras básicas de associação entre antimicrobianos, né? Alguns exemplos, por exemplo, de uma droga considerada de dificílima associação, que é o florfenicol, né, por ser a princípio considerada antagônica com a maior parte das drogas potencialmente associáveis com ela, e alguns trabalhos, existem vários, isso é apenas a título de ilustração, mostrando que dependendo da droga ou da molécula que foi associada ao florfenicol, as respostas foram diferentes, ou todas as associações foram antagônicas, como no caso de tirosina com florfenicol, ou algumas associações indiferentes e até sinérgicas, como no caso do florfenicol com a lincomicina, mostrando que mais importante do que respeitar uma regra básica de associação é conhecer, à luz da literatura aplicada àquela espécie animal, aplicada no nosso caso à terapêutica de suínos, entender o que está acontecendo, o que está se publicando e o que é de fato observado nos trabalhos científicos aplicáveis, né? Um exemplo bastante claro disso
de duas drogas que são potencialmente, se nós formos nos basearmos nas regras básicas, né, seriam antagônicas, que é a tiamulina e a amoxicilina, que é uma associação amplamente usada na suinocultura de hoje, uma associação bastante usual de se fazer em determinados desafios sanitários específicos, mostrando que para alguns tipos de associação de amoxicilina com tiamulina, houve um efeito sinérgico, houve um efeito ou indiferente ou sinérgico nessa associação. Então nós precisamos estar mais sintonizados com os trabalhos ou a literatura aplicável à nossa espécie, que são publicados constantemente, do que as regras básicas de associação, que muitas vezes em termos práticos não nos trazem muita informação. Os testes de sensibilidade de antimicrobianos, que isso é uma pergunta bastante frequente, bastante constante, né? Nós temos os testes qualitativos, né? Nos quais se encaixam, por exemplo, os nossos antibiogramas, que utilizamos com tanta frequência no campo, através dos discos de difusão para as diferentes drogas que têm discos disponíveis para esse tipo de teste, onde você consegue uma informação qualitativa de sim ou não, ou parcialmente sensível, sensível ou resistente, e você tem os testes quantitativos menos utilizados na prática clínica, né? Que são os testes de diluição seriada. O mais comum, a definição mais comum que nós conhecemos em termos práticos é de concentração inibitória mínima, ou MIC, que você, através de diluições seriadas, você identifica a concentração mínima em que você conseguiu fazer a inibição do crescimento daquela cepa, e você pode chegar numa concentração bactericida mínima e não uma concentração inibitória mínima. Existem hoje alguns termos utilizados também como concentração mínima para prevenção de cepas mutantes, são concentrações acima da concentração inibitória mínima que você utiliza em casos de programas de erradicação, por exemplo, erradicação de micoplasma, erradicação de disenteria suína. Você se vale de doses que são bem acima da dose de concentração ou equivalente a uma concentração inibitória mínima, né? Então, é um assunto que envolve uma série de conhecimentos específicos para isso. Quem tiver mais interesse nesse tipo de informação, existe literatura como essa e como várias outras aplicável a esse assunto, que permite um aprofundamento maior nesse assunto, mas o fato é que nós temos que entender de que forma nós vamos utilizar no nosso trabalho, na nossa prática terapêutica em suinocultura, dessa informação das concentrações inibitórias mínimas, né? Aqui alguns exemplos mostrando, no caso de isolados, né, 8 antimicrobianos em alguns isolados de Streptococcus suis, que é uma bactéria extremamente importante na suinocultura moderna, independente do nível sanitário maior ou menor de algumas granjas. Nós convivemos de forma bastante consistente com os desafios provocados por esses agentes, pelos vários sorotipos dessa bactéria específica, que é o Streptococcus suis. E aqui nós temos um estudo mostrando a sua sensibilidade ou a concentração inibitória mínima a diferentes bases terapêuticas. Nós usamos muito o parâmetro de concentração inibitória mínima atualmente para efeito comparativo e com base em estudos que comparam diferentes mix para um determinado agente etiológico que nós queremos combater, nós escolhemos ou conseguimos direcionar a nossa seleção com base nessas informações de MIC pelo perfil de sensibilidade quantitativa que aquela bactéria está demonstrando. Quando que o veterinário de campo, essa é uma pergunta bastante comum, bastante atual, quando que o veterinário de campo pode ou deve solicitar dados de concentração inibitória mínima? Por exemplo, casos de resistência crônica onde não há resposta a determinado antimicrobiano de eleição. Exemplo muito prático de hoje, né, são os casos de surtos de Braxpira rio-disenteria, que é a disenteria suína, que é uma doença reemergente no Brasil, onde as informações de concentração inibitória mínima são essenciais, são pouco disponíveis ainda e já estão sendo trabalhadas com cada vez mais intensidade em alguns centros de excelência específicos, né, mas são informações essenciais para se conseguir direcionar a sua tentativa terapêutica. São agentes que geram resistência com relativa frequência, agentes que têm um perfil de resistência antimicrobiana bastante amplo e onde você, com informação atual, importante, direcionada para aquele sistema de produção que você está atuando de concentração inibitória mínima, você consegue ter uma decisão terapêutica muito mais embasada, muito mais certeira do que uma tentativa ao acaso de acertar com base em informações de literatura. Drogas em que não há disco de antibiograma disponível, e aí você não pode utilizar de testes qualitativos e precisa migrar para testes quantitativos.
Vigilância epidemiológica e acompanhamento sanitário intensa, avaliação mais dinâmica do desenvolvimento de resistência pelos isolados de campo, permitindo maior sobrevida para o uso de determinados medicamentos e ajuste de dosagem, que é uma situação que vale para grandes sistemas de produção que montam um acompanhamento intenso para o seu próprio sistema, avaliando evoluções de concentração inibitória mínima para diferentes possibilidades terapêuticas dentro daquele sistema de produção em particular. Mas esse primeiro exemplo, caso de resistência crônica, e usando um exemplo bastante atual que nós estamos vivendo, que é o exemplo da Braxpira rhiodizenteri, que é uma doença reemergente, é um exemplo suficientemente claro para justificar o conhecimento sobre concentração inibitória mínima. Qual que é a correlação possível entre os testes in vitro e a aplicação in vivo, a aplicação realmente no lote de animais que nós pretendemos tratar? Dos testes qualitativos, a correlação é pequena ou muito pequena. A correlação entre a eficiência numa situação in vitro e a sua aplicação em vivo. Testes de triagem e eliminação é importante como um teste de triagem e eliminação para excluir determinados agentes que não são sensíveis de forma alguma. Continuam altamente recomendáveis, por quê? Porque são práticos, porque são baratos, porque são rápidos e porque permitem algumas situações como essa. Resistência in vitro dificilmente vai gerar sensibilidade em vivo. Na maior parte das vezes, com raras exceções, resistência in vitro significa resistência em vivo. Então nós, em termos práticos e aplicados, nós excluímos da nossa pretensão de uso terapêutico as drogas que já apontam resistência dentro de um exame in vitro, embora nós não tenhamos certeza que a sensibilidade in vitro significa eficiência em vivo, mas ela é excludente. Ela permite que nós selecionemos, que nós possamos filtrar as drogas de potencial aplicação. Por quê? Porque a sensibilidade in vitro, por que ela não significa necessariamente eficiência em vivo? Porque vai depender da dosagem, vai depender das características farmacodinâmicas e farmacocinéticas daquela droga, vai depender da extensão das lesões que nós estamos querendo tratar, vai depender da presença de secreções que dificultam o acesso da droga ao sítio de ação, vai depender do encapsulamento ou não das lesões por aquele agente etiológico em particular, vai depender de interações com outros medicamentos e com outras questões do sistema de produção, da manipulação daquele medicamento, da qualidade daquele medicamento, que é um item relevante no nosso caso, da qualidade de mistura em que aquele medicamento foi adicionado na ração, dependendo da dose e da concentração dele. Então nós estamos diante de um campo onde reside uma variabilidade imensa. E isso nos ajuda a entender por que uma indicação de sensibilidade in vitro num teste de antibiograma qualitativo básico muitas vezes gera uma frustração clínica ao ser aplicado em termos práticos. E isso, praticamente todo esse conjunto de parâmetros ou de variáveis que interferem na eficiência estão sob controle relativamente bom dos profissionais que estão lidando com esse plano terapêutico. Então, é muito importante nós considerarmos, conhecermos e auditarmos essas variáveis que nós citamos, porque elas vão definir sucesso ou fracasso daquela opção terapêutica que foi feita. Qual a correlação possível, por outro lado, entre os testes quantitativos in vitro e a aplicação em vivo? Alguma correlação. Ao contrário dos testes qualitativos, onde nós temos muitas variáveis, como nós citamos, aqui nós temos um pouco mais de consistência nessa correlação. Correlação com bioensaios, presença do fármaco ativo no tecido-alvo ou nos fluidos corporais, depende das características farmacocinéticas. Lembra que nós dizemos anteriormente que uma das a mais importante característica farmacocinética de uma droga se chama biodisponibilidade. Dependendo da variação de biodisponibilidade, da predileção por um sítio de ação específico, nós vamos ter muito mais ação, eficiência ou ineficiência de uma determinada droga. Definição de MIC, eficiência terapêutica, mais farmacologia clínica, mais sensibilidade in vitro. Todas essas informações são importantes para que se possa fazer um uso adequado dessa ferramenta quantitativa de teste de sensibilidade, né? Dando sequência, são só tabelas ilustrativas mostrando uma avaliação
para diferentes fármacos, para diferentes drogas, com diferentes agentes etiológicos, gram-negativos ou gram-positivos, as suas variações de concentração inibitória mínima 90% para quinolonas e fluorquinolonas. É apenas um exemplo de uma tabela indicativa de concentrações inibitórias mínimas que o prático, quem está envolvido na aplicação prática, o profissional envolvido na aplicação prática terapêutica, pode se valer de informações como essa para fazer melhores escolhas e errar menos na decisão terapêutica em um determinado sistema de produção.